Paz do Senhor, irmãos, Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos para o nosso estudo de número 17 e você coloca a graça que nos protege do legalismo. Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11, o contexto aqui nos fala de um concílio, ou seja, de uma reunião lá em Jerusalém, onde reuniram todos os apóstolos, os presbíteros e os líderes para discutir um assunto muito importante. Olha só o que aconteceu. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Amém? Então vemos que houve uma grande contenda, uma grande confusão, por isso foi marcada essa reunião, esse concílio, porque entrou um ensinamento totalmente equivocado, totalmente errado, né? Diz que alguns passaram a ensinar, ou seja, entrou um ensinamento dentro da igreja, desceram de Jerusalém e foram até Antioquia. Antioquia é aquela igreja, né? Onde já falamos que a graça do Senhor se notava ali, a mão do Senhor se estendia sobre ali, muitos gregos estão se convertendo ao Senhor, sendo salvos, vimos que as pessoas receberam o dom do Espírito Santo, né? Vimos que ali foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Mas agora o ensinamento errado está sendo implantado. O inimigo faz isso mesmo. O inimigo implanta seus ensinamentos equivocados dentro das igrejas, implantando uma lei, um legalismo, normas humanas para tirar todo o foco do sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, né? A nossa fé em Jesus, como podemos ser salvos. Só podemos ser salvos pela graça. Então houve esse concílio e foi uma briga, né? Foi uma contenda aqui. No versículo 5 diz, olha só: então se levantaram alguns dos partidos religiosos, sempre a turma dos religiosos, né? Que haviam crido e disseram: é necessário circuncidar-se, exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou seja, são pessoas que querem exigir, querem impor normas e regras, estabelecer, ou senão as pessoas não poderiam ser salvas, né? Mas diz que Pedro se levantou ali, né? Então, e discursou também, e no versículo 11 ele declarou assim: de modo nenhum cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também eles. Ou seja, de modo algum vamos ensinar que eles têm que ser circuncidados ou obedecer à lei. Nós somos salvos não porque obedecemos à lei, fomos salvos porque Jesus nos chamou para sermos seus discípulos e pela fé somos salvos. Era isso que ele estava discursando. Então, o legalismo é impor leis dentro da igreja, é trazer normas de como que a pessoa deve se comportar, o que ela deve fazer, e se ela não fizer, ela vai ser punida. Se ela não fizer, o milagre não vai acontecer. Se ela não fizer, as portas não se abrem. Se ela não fizer, ela não pode ser batizada, não pode ser. São normas. Temos que tomar muito cuidado para conhecer as escrituras e não trazer leis da antiga aliança para a nova. Porque olha só o que Paulo também escreveu lá em Gálatas 5:3. Ele declara assim: se alguém quer cumprir a lei, deve então cumpri-la inteiramente. Caso contrário, será amaldiçoado. Ou seja, se eu prego uma lei, eu sou obrigado a cumprir toda a lei. Se eu ensino que, por exemplo, tenho que guardar o sábado, então se eu guardo o sábado, eu vou ter que cumprir todo o resto da lei. E essa lei, estamos falando de 600 ordenanças. Amém? Então é impossível viver pela lei. Se fosse para viver pela lei, olha só, Levítico 11, 4 ao 7 diz que é proibido comer carne de porco. Ou seja, acabou hot dog, né? Acabou o presunto, não podemos comer. Isso é lei, né? Deuteronômio 21 diz que se alguém tivesse um filho rebelde, tinha que colocar ele no meio da praça e apedrejar. Não vemos ninguém fazendo isso, né? Então não podemos colocar a lei dentro da igreja, né? É um perigo, é como uma doença, é como um vírus. Ela falsifica o ensinamento de Jesus, ela vai contra a graça de Jesus, ela diz que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, que você precisa ajudar para ser salvo, né? Que você precisa agora cumprir certos mandamentos para você ser salvo. Mas isso é equivocado e por isso os apóstolos, por isso que os discípulos se levantaram, prepararam essa reunião para chegar. Não podemos aceitar a lei entrar dentro da igreja.
Amém? O bom senso sim, a educação sim, né? O amor sim, mas nunca ordenanças, leis humanas, né? Julgamos, pegamos algo da antiga aliança e queremos colocar na nova. Já aprendemos que não pode ser misturada a antiga aliança com a nova aliança, amém? Foi o que aconteceu aqui nesse contexto, e aí vemos Paulo, vemos ali Barnabé, vemos Pedro e o resto dos discípulos defendendo a graça e não permitindo as leis, as normas humanas entrarem dentro da igreja de Cristo, amém? Vamos orar, vamos consagrar aqui o nosso suco e vamos orar também pelo pão. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu sangue que foi derramado no Calvário. Pai, obrigado porque através do suco de uva, Pai, estamos aqui, Pai, sempre unido contigo, sempre ligado em Ti, sempre fazendo isso em memória de Ti, Senhor, que o Teu sangue foi derramado na cruz para nos perdoar, para nos tornar um povo Teu, Senhor. Por meio do Teu sangue, Senhor, somos limpos de todos os nossos pecados. Pai, também te agradecemos pelo pão, que representa, Senhor, o Teu amor, representa também a comunhão, Senhor, é o corpo de Cristo, mas representa também a Tua palavra que nos alimenta. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.